Dominando esses 3 pilares, você consegue tocar de ouvido na igreja. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo e seu propósito, você está no lugar certo. Então me siga aqui nas minhas redes sociais para não perder nenhum outro conteúdo. E o tema da nossa aula de hoje é: dominando esses 3 pilares, você consegue tocar de ouvido na igreja. E qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é você entender e conhecer muito bem sobre escalas. E eu percebo que muita gente negligencia essa questão de escala e por isso automaticamente acaba tendo muito mais dificuldade em aprender a tocar de ouvido. Até porque para tocar de ouvido você não vai utilizar simplesmente o seu ouvido externo, e sim a lógica juntamente com o seu ouvido. A escala nada mais é do que um guia para você conseguir montar depois o campo harmônico, mas a escala nada mais é do que o campo harmônico de forma melódica, você tocar nota por nota e saber o que você pode tocar e o que você não pode tocar. Por exemplo, se eu estou no tom de Dó maior, a escala de Dó maior vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu precisar tirar alguma melodia de ouvido, automaticamente, através da escala, eu consigo saber o que eu posso apertar, o que eu posso tocar e o que eu não posso tocar. Então agora que eu sei que essas são as notas de Dó maior, eu posso tocar, por exemplo, conversão. Ó, consegue, eu andei, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, 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 Sol, Sol, Fá, Mi, Mi, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Mi, Ré, Ré, Dó, Si, Fá, Mi, Ré, Dó. Entre qualquer outra melodia. Por exemplo, se eu quiser tocar Atirei o Pau no Gato, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Dó, Dó, Lá, Si, Lá, Sol, 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 Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Dó. Percebe que eu toco de forma consciente e eu sei exatamente aonde está cada uma dessas notas? Então eu já tenho um norte, uma diretriz para mim saber quais são as notas possíveis em aparecer dentro da escala de Dó maior de forma melódica para me tirar a melodia do hino ou solo. Eu sei também o que eu não posso estar tocando. Então automaticamente eu consigo restringir as possibilidades. Então não vou procurar de forma aleatória em qualquer nota que está aqui no braço do violão, até porque as possibilidades são muito grandes, são quase que infinitas, mas a partir do momento que eu consigo conhecer o tom do hino e tenho aquela escala já mapeado, fica muito mais fácil eu procurar essas notas de forma melódica, me baseando na escala da tonalidade. Agora, se você precisa tirar um hino de forma harmônica, tocar o hino com acordes mesmo, é essencial que você conheça o segundo pilar, que é o campo harmônico, e poucas pessoas realmente focam no campo harmônico. E não adianta simplesmente você tentar decorar o campo harmônico, que é impossível de você decorar. Para quem não sabe, existe 15 tons diferentes, 15 campos harmônicos para você decorar. Dentro do ciclo das quintas, que a gente trabalha com os tons com acidentes sustenidos, você vai ter o tom de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido. Só aqui já são 8 tons diferentes. Mas você também tem o ciclo das quartas, que trabalha com os bemóis, que vai ser o tom de Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Agora pensa, cada uma dessas tonalidades vão ter 7 acordes que vão ser maior, menor ou diminuto entre esses tons que eu acabei de explicar. Pode ser que seja sustenido ou pode ser que seja bemol. É muito difícil de você conseguir decorar, beirando ao impossível. Então qual que é o caminho mais simples e mais fácil? Ao invés de você tentar decorar simplesmente, você precisa entender como que funciona o campo harmônico. E obviamente que para você entender o campo harmônico, existe uma jornada, não existe atalho, e muito menos você achar que sozinho você vai conseguir. Até porque você precisa conhecer, antes do campo harmônico, as escalas, você precisa conhecer muito bem sobre formação de acordes em tríades, em tétrades, conhecer muito bem o ciclo das quintas, o ciclo das quartas, para depois você aprender a montar o campo harmônico. É uma jornada, e eu vejo muitos de vocês falando: professor, meu sonho é tocar de ouvido. Mas antes de você pensar em tocar de ouvido, obviamente que você precisa pensar como que eu estudo do jeito certo para mim realmente aprender e não ter lacunas no meu estudo. Porque enquanto você estiver simplesmente buscando o seu objetivo final, mas pulando toda a jornada, automaticamente você não vai ter resultados. E não deve ser e não tem que ser difícil o seu estudo.
mas se você estudar do jeito errado, pode se tornar algo impossível de você conseguir aprender. Tudo isso que eu estou falando, inclusive, faz parte do meu método de violão gospel do Melodias e Riffs, porque eu sei que é essencial você estudar do jeito certo e aprender seguindo um passo a passo. Por isso que grande parte dos nossos alunos, com menos de 2 meses, já estão tocando na igreja com segurança. E tem muita gente que me acompanha aqui e já tem mais de 1 ano, mais de 2 anos, inclusive já teve muita gente que falou que já tem mais de 5 anos que estuda violão e até hoje não saiu do lugar e não se sente seguro para estar tocando e adorando a Deus. Porque é pelo fato de ser difícil? Não. É pelo fato de você não conhecer toda essa bagagem prévia antes e automaticamente se torna algo muito complicado. Você não sai do lugar, não tem uma base, uma bagagem e aí você não consegue depois estar progredindo nos seus estudos. Então é essencial você conhecer tudo isso antes de você entender sobre o campo harmônico. Mas vamos supor que você já conheça tudo isso que eu falei e já entenda sobre o campo harmônico. O campo harmônico vai ser essencial para você dominar o ouvido, porque ele também, de forma harmônica, baseado nos acordes, vai ser uma diretriz para você saber o que você pode tocar naquele tom e quais são os acordes que você não pode tocar dentro daquela tonalidade. Por exemplo, um tom de Dó maior. O campo harmônico vai ser Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si meio diminuto. Aqui eu sei quais são os acordes possíveis para mim estar tocando dentro do tom de Dó maior. Então eu não vou procurar no Dó sustenido com sétimo maior, menor, com nona. Não, eu vou procurar justamente nesses acordes. Então ao invés de eu ter uma possibilidade de acordes infinita, eu vou estar restringindo essas possibilidades para apenas 7 acordes, que são 7 acordes do campo harmônico. Então fica muito mais fácil para mim estar procurando quais são os acordes de cada uma dessas tonalidades, se você precisar tocar de ouvido. Mas não adianta também você conhecer simplesmente a escala e conhecer muito bem o campo harmônico para tocar de ouvido se você não souber e não conhecer o terceiro pilar, que eu vou estar falando agora. Mas antes disso, se você está curtindo essa aula, deixa o seu likezão, deixa o seu gostei, o seu curtir, não custa nada, mas para a gente faz muita diferença. Assim você mostra para as redes sociais que esse é um conteúdo relevante, automaticamente as redes sociais vão entregar para outros irmãos que têm o mesmo objetivo de aprender a tocar violão para estar adorando a Deus. Então, deixa o seu gostei aí para nos ajudar. Terceiro pilar, que é essencial, mesmo você conhecendo muito bem as escalas e o campo harmônico, é você conhecer muito bem sobre as funções harmônicas. O que são as funções harmônicas? É você entender um pouco mais sobre o caminho de cada um dos acordes e para que serve cada função. Se o acorde ele é um pouco mais tenso, ele pode ser um acorde de preparação, que vai ser o 5º grau, ou se ele for um acorde, por exemplo, de relaxamento, a gente chama de função tônica, que é você só de ouvir perceber que naquele momento está mais tenso, você sabe que pode ser um acorde dominante, mas se está mais tranquilo o hino, está com ar de terminar ou de começar, você sabe que vai ser uma função, por exemplo, tônica. Ou então você pode estar utilizando a terceira função, que é a função de afastamento, que é a função subdominante. Então conhecer as funções harmônicas também é essencial para você conseguir encaixar todo esse conhecimento da escala e do campo harmônico dentro de um hino, porque não é sorte, muito menos você ficar chutando qual é o próximo acorde. Não é você procurar esses acordes, é você já ter uma noção prévia de qual é o próximo acorde, se baseando na escala, se baseando no campo harmônico e principalmente nas funções harmônicas. Isso tudo é treinável e é estudável. Não é algo que é sorte, muito menos tentativa e erro. E não tem a ver simplesmente com o seu aparelho auditivo, mas sim com toda a lógica e com o estudo formal da música, tá bom? Então, esses são os 3 pilares que você precisa dominar se você quiser tocar de ouvido na sua igreja com segurança. Estude todos esses temas, que faz parte inclusive da base do meu curso de violão gospel, que você vai aprender também a tocar com segurança de ouvido. Curtiu essa aula? Não esqueça, compartilha com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar adorando a Deus e principalmente com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim, além de você aprender, você dá a oportunidade de mais irmãos aprenderem a tocar violão e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Espero que você tenha curtido essa aula. Deus abençoe sua vida. Fiquem na paz, um abraço, até a próxima. Valeu, tchau!